Gente como você não deveria nem estar aqui. O grito ecoou pelo salão do La Belle Vie, o restaurante mais exclusivo da cidade. 50 rostos se viraram simultaneamente para ver o que estava acontecendo. Talheres de prata pararam no ar. Taças de vinho francês de R$ 1.000, a garrafa ficaram suspensas a meio caminho dos lábios pintados de vermelho. No centro do escândalo estava um homem de aproximadamente 40 anos. Ele usava uma camiseta simples, jeans desbotado e tênis surrado. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados. A barba por fazer dava um ar desleixado. Nas mãos, segurava uma mochila velha de tecido. Ele parecia completamente deslocado naquele ambiente de lustres de cristal. Paredes revestidas de mármore italiano e clientes vestindo roupas que custavam mais do que um carro popular. Diante dele, com o rosto vermelho de raiva e indignação, estava Rodrigo Cavalcanti. Terno Armani de R$ 20.000, sapatos italianos feitos sob medida, Rolex Daytona no pulso esquerdo. Aos 35 anos, Rodrigo era conhecido na cidade como o rei da bolsa, especulador do mercado financeiro que transformara R$ 100.000 em uma fortuna de 50 milhões em apenas 5 anos. Ele adorava que todos soubessem disso. Você ouviu o que eu disse? Rodrigo continuou, sua voz carregada de desprezo. Esse restaurante é para pessoas de classe, pessoas com dinheiro, pessoas que entendem de finanças e sofisticação. Não para. Ele gesticulou desdenhosamente para o homem de camiseta. Para mendigos que provavelmente nem conseguem pagar por um pão de entrada. O homem de camiseta, seu nome era André Mendes, permaneceu calmo, assustadoramente calmo. Seus olhos castanhos observavam Rodrigo com uma expressão que era difícil de decifrar. Não havia raiva ali, não havia medo. Havia algo mais. Algo que, se Rodrigo fosse mais observador, teria reconhecido como diversão. Eu só quero jantar, André disse com voz tranquila. Fiz uma reserva pelo aplicativo há 3 dias. Reserva? Rodrigo explodiu em gargalhadas cruéis. Sua namorada, Melissa, uma influencer de 23 anos, com 200.000 seguidores e 0 personalidade própria, também riu, seu risinho agudo cortando o ar. Você fez uma reserva aqui, no La Belle Vie, o restaurante onde uma entrada custa R$ 300? Ele se virou para os outros clientes, performando sua crueldade para a plateia. Pessoal, vocês estão vendo isso? Esse cara, vestido que nem um pobre, com essa mochila de camelô, invadiu o nosso restaurante. Provavelmente viu no TikTok que gente rica come aqui e decidiu se fazer de importante. Risadas ecoaram por algumas mesas, principalmente daquelas ocupadas por pessoas que, como Rodrigo, mediam seu valor pelo tamanho da conta bancária e pelo desprezo que conseguiam demonstrar por quem tinha menos. O gerente do restaurante, François Dubois, um francês de 50 anos que estava no Brasil havia 25 anos, aproximou-se rapidamente. Seu rosto estava uma mistura de profissionalismo tenso e algo mais. Era preocupação? Monsieur Cavalcanti, por favor, François disse com seu sotaque ainda presente. Deixe-me resolver isso, senhor. Ele olhou para André com um olhar que definitivamente continha um aviso. Talvez haja algum mal-entendido. Mal-entendido nada! Rodrigo o interrompeu. François, você é gerente deste restaurante, não é? Então, gerência, tira esse pedinte daqui antes que os clientes de verdade comecem a ir embora. Eu não pago R$ 500 por um prato para comer ao lado de alguém que provavelmente acabou de sair de debaixo da ponte. Melissa estava gravando tudo no celular, rindo. Isso vai dar milhões de views. Mendigo invade restaurante de luxo. Meus seguidores vão amar. André continuava parado, imóvel, aquele meio sorriso ainda nos lábios. François estava visivelmente desconfortável agora, alternando o olhar entre André e Rodrigo como se estivesse assistindo a um acidente em câmera lenta. Monsieur Cavalcanti. François tentou novamente, sua voz mais firme. Eu realmente acho que o senhor deveria...
Eu deveria... Rodrigo virou-se para o gerente, seu rosto agora a centímetros do dele. Você está me contradizendo? Eu gasto mais de 50 mil reais por mês neste restaurante. Eu trago clientes importantes. Eu sou praticamente o que mantém este lugar funcionando. E você vai ficar aí defendendo esse ninguém? Ele apontou para André com tanto desprezo que várias pessoas na sala fizeram caras de desconforto. Humilhar alguém era uma coisa, mas aquilo estava passando dos limites. Sabe quanto eu tenho na conta? Rodrigo continuou, agora voltando sua atenção para André. 50 miles. Eu sou milionário, baby. Eu jogo com números que você nem consegue pronunciar. Enquanto você provavelmente está devendo empréstimo no banco, agonizando para pagar aluguel, eu estou fazendo pix de 100 mil reais só por diversão. André finalmente falou, sua voz ainda irritantemente calma. É impressionante como você precisa gritar seus números para todos ouvirem. Geralmente, pessoas realmente ricas não precisam provar nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. O rosto de Rodrigo ficou roxo. Ninguém o contradisse. Muito menos alguém vestido como um pobre. Como você ousa? Rodrigo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de André. Você não é nada! Olha para você, essa camiseta deve ter custado o quê? 20 reais? Esses tênis estão caindo aos pedaços. Você provavelmente nem tem onde dormir hoje. Rodrigo, para! Uma voz feminina surgiu de trás. Era Clara, uma empresária de 40 anos que jantava sozinha em uma mesa de canto. Você está fazendo um escândalo desnecessário. Desnecessário? Rodrigo se virou para ela. Clara, você é dona de uma empresa de cosméticos, certo? Uma mulher de negócios. Você deveria entender. Lugares como este são para pessoas do nosso nível. Pessoas que entendem de finanças, de mercado, de qualidade. Não para pessoas que você julga pela roupa. Clara interrompeu calmamente. Interessante filosofia de vida. Rodrigo bufou e voltou-se para André. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer melhor que simplesmente te expulsar. Eu vou te dar uma lição sobre como o mundo real funciona. Ele tirou a carteira de couro, que custava mais do que o aluguel mensal de um apartamento simples, e sacou um maço de notas de 100 reais. Aqui, ele jogou 5 notas no chão, aos pés de André. 500 reais. Deve ser mais do que você vê em um mês. Pega isso. Vai até o McDonald's ali da esquina e deixa gente de verdade jantar em paz. O restaurante inteiro estava em silêncio sepulcral agora. Até os garçons haviam parado, observando a cena com uma mistura de choque e horror. François estava pálido, suas mãos tremendo levemente. André olhou para o dinheiro no chão. Depois, olhou para Rodrigo. E então, ele começou a rir. Não era uma risada nervosa. Era uma risada genuína, profunda, como se ele tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada de sua vida. Alguma coisa é engraçada para você? Rodrigo estava praticamente cuspindo de raiva. Tudo isso, André disse, ainda rindo, é tão absurdamente perfeito que eu quase não acredito. François, Rodrigo gritou, chama a segurança, agora. Eu quero esse homem fora do meu restaurante predileto. E se você não fizer isso, eu juro que vou... É seu restaurante? André interrompeu. E pela primeira vez sua voz tinha um tom de aço. Interessante escolha de palavras. E então ele fez algo completamente inesperado. André abriu a mochila velha. Espera, você precisa ver o que tem nessa mochila. Se você está louco de curiosidade, pausa agora e deixa seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a reviravolta que vem vai quebrar sua cabeça. Comenta, justiça poética, e vamos continuar. De dentro da mochila surrada, André tirou uma pasta de couro. Não qualquer pasta, uma pasta executiva claramente cara, completamente deslocada com o resto de sua aparência. François ficou ainda mais pálido. Vários clientes se inclinaram para frente, curiosos. O que é isso? Rodrigo zombou. Vai me mostrar seu currículo, sua carteira de trabalho, suas contas vencidas?
André ignorou completamente Rodrigo e virou-se para François. François, você pode reunir toda a equipe aqui, por favor? Todos. Chefes, sous-chefes, garçons, pessoal da limpeza. Todos. A voz era calma, mas tinha autoridade. O tipo de autoridade que não vem de gritar ou se impor. Vem de algo mais profundo. François hesitou por apenas um segundo, depois correu para os fundos. O que você pensa que está fazendo? Rodrigo explodiu. Você não pode simplesmente... Sentar, André disse, apontando para uma cadeira vazia. Não foi um pedido, foi um comando. E de alguma forma, talvez pelo tom, talvez pela expressão no rosto de André, talvez pela reação de François, Rodrigo sentou. Em poucos minutos, o restaurante inteiro parou. Todos os funcionários saíram da cozinha, dos fundos, de todos os cantos. Havia talvez 25 pessoas ali, todos olhando curiosamente para o homem de camiseta velha, segurando uma pasta cara. André abriu a pasta e tirou vários documentos. François, ele disse, quanto tempo você trabalha aqui? Vê 25 anos, monsieur. François respondeu, sua voz estranha. 25 anos, André repetiu. E nestes 25 anos, você viu muitos donos diferentes, não é? François assentiu lentamente. O restaurante havia mudado de dono pelo menos 4 vezes que ele sabia. Quantas vezes você se encontrou pessoalmente com o atual dono? André perguntou. Eu... nunca, monsieur. Tudo é feito através de intermediários, advogados, contadores. Exatamente, André disse, virando-se para olhar todos no restaurante. Ninguém aqui sabe quem é o real dono do La Belle Vie. Ninguém nunca viu minha cara. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha? Rodrigo repetiu, sua voz estranha. Você está dizendo que... André colocou os documentos na mesa mais próxima. Meu nome completo é André Mendes Silva. Há 12 anos eu comecei vendendo comida na rua. Carrinho de cachorro-quente. Eu ganhava R$ 50 por dia. Bom dia. Dias ruins. 20. Ele pausou, deixando isso afundar. Eu era pobre. Muito pobre. Dormia em um quarto de pensão que custava R$ 300 por mês. Muitas vezes eu comia apenas uma vez por dia para conseguir juntar dinheiro. As pessoas passavam por mim e viravam a cara. Eu não era digno de atenção. Eu era invisível. Melissa havia parado de gravar. Seu rosto mostrava confusão crescente. Então, um dia, André continuou, um empresário parou no meu carrinho. Ele estava bêbado. Tinha acabado de perder muito dinheiro em um investimento ruim. Começamos a conversar. Ele me deu conselhos sobre finanças, sobre mercado. Acho que fazer aquilo o fazia se sentir melhor consigo mesmo. André sorriu com a memória. Eu escutei toda a palavra. Anotei tudo em um caderno velho e comecei a estudar, sozinho, biblioteca pública, internet de graça em Lan House, qualquer fonte que eu conseguisse. Isso é muito bonito, Rodrigo disse, tentando recuperar sua arrogância. Mas ainda não explica. 6 anos atrás, André continuou ignorando-o completamente, eu consegui juntar R$ 5.000. R$ 5.000 que me levaram anos para juntar. Eu investi na bolsa. Um investimento pequeno, calculado, baseado em tudo que eu havia aprendido. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Em 6 meses, eu transformei 5.000 em 50.000. Em um ano, 50.000 em 500.000. Em 3 anos, ele pausou dramaticamente. Eu tinha minha primeira fortuna de verdade, R$ 20 milhões. Rodrigo estava branco agora. Mas diferente de algumas pessoas, André disse, seu olhar ainda fixo em Rodrigo, eu não comecei a gritar meus números para todo mundo ouvir. Eu não comecei a usar meu dinheiro como porrete para bater nas pessoas, porque eu sempre lembro, de como era ser aquele cara do carrinho de cachorro-quente que ninguém via. François estava sorrindo agora. Um sorriso pequeno, mas definitivo. Há 5 anos, André continuou, este restaurante estava à venda. O antigo dono estava falindo. Ele ia fechar as portas. 28 funcionários perderiam seus empregos. Então eu comprei, através de uma empresa de investimentos,
anonimamente. Paguei 3,5 milhões. Ele tirou mais documentos da pasta, contratos, escrituras, tudo com seu nome. Eu sou o dono do La Belle Vie há 5 anos, e nestes 5 anos eu vinha aqui regularmente, sempre vestido assim. Ele apontou para sua roupa simples, sempre discreto, sempre observando. Por quê? Alguém perguntou da plateia. Porque eu queria ver como meus funcionários tratavam as pessoas. Não quando sabiam que o chefe estava olhando, mas quando achavam que era apenas mais um cliente. E mais importante, ele olhou ao redor do restaurante. Eu queria ver quem eram meus verdadeiros clientes. As pessoas que vinham pela comida, pela experiência, e as pessoas que vinham apenas para se exibir. Seu olhar pousou em Rodrigo como um peso físico. Você, Rodrigo Cavalcanti, vem aqui há 2 anos. E nesses 2 anos, você humilhou 3 garçons, fez 2 garçonetes chorarem, devolveu pratos perfeitos apenas para demonstrar poder e tratou minha equipe como se fossem seus servos pessoais. Rodrigo estava tremendo agora. Seu rosto, antes vermelho de raiva, estava cinza. Eu não... Você não sabia que eu era o dono, André completou. Exatamente. Porque se soubesse, você teria sido educado, respeitoso. Você teria tratado minhas roupas simples como charmosamente excêntricas. Você teria rido das minhas piadas ruins, porque é isso que pessoas como você fazem. Tratam mal quem acham que está abaixo e fazem mesuras para quem acham que está acima. Ele se virou para François. François, mostre os registros. François, agora sorrindo abertamente, foi até um computador atrás do bar e projetou uma tela na parede. Era uma planilha de gastos. Rodrigo Cavalcanti. François leu em voz alta. Gasto total em 2 anos, 312 mil reais. Gorjeta média, 2%. Reclamações registradas, 17. Funcionários que pediram demissão devido ao seu comportamento, 2. O restaurante inteiro estava assistindo agora como se fosse o final de um filme. E Clara, François continuou, apontando para a empresária que havia defendido André, gasto total em 3 anos, 180 mil reais. Gorjeta média, 23%. Reclamações, 0. Elogios à equipe, 41 registrados. Clara sorriu suavemente. Dinheiro! André disse, olhando para Rodrigo. Qualquer um pode ter. Você pode ganhar na loteria, pode herdar, pode até, como você fez, ter sorte na bolsa de valores. Mas classe, respeito, humanidade, isso não se compra. E você não tem nenhum dos 3. Ele se virou para François. François, o senhor Cavalcanti está banido deste restaurante, permanentemente. Ele não é mais bem-vindo aqui. Você não pode fazer isso! Rodrigo finalmente encontrou sua voz, levantando-se bruscamente. Eu gasto fortunas aqui. Eu trago clientes. Você é um cliente que maltrata minha equipe, André disse calmamente. E isso é algo que dinheiro nenhum compensa. Pode sair, por favor. Mas eu sou rico. Eu tenho 50 milhões. Eu posso... Você tem 50 milhões, André repetiu. Interessante. Eu tenho 120. E isso me faz 2 vezes mais milionário que você. Mas a diferença é que eu não preciso gritar isso para ser respeitado. Rodrigo estava congelado, processando. Melissa já estava lentamente recuando em direção à porta. E quanto a você, André olhou para Melissa, que estava gravando tudo para milhões de views. Por favor, continua gravando. Posta tudo. Deixe o mundo inteiro ver quem vocês realmente são. Melissa saiu correndo, literalmente correndo, seus saltos Louboutin de 3 mil reais quase fazendo ela cair. Rodrigo ficou ali, sozinho, exposto, humilhado na frente de todos. O mesmo restaurante onde ele havia sido rei por 2 anos, onde ele ostentava, onde ele se exibia, onde ele se sentia superior. Você... Rodrigo começou, sua voz quebrando. Você me armou uma cilada. Você veio vestido assim de propósito para me fazer passar vergonha. Não,
André corrigiu. Eu venho vestido assim porque essas são minhas roupas, porque eu me recuso a deixar dinheiro definir quem eu sou. Você se armou essa cilada. Você escolheu julgar um livro pela capa. Você escolheu ser cruel sem razão. Eu apenas deixei você ser você mesmo. A segurança havia chegado. 2 homens grandes, respeitosos, esperando ordens. Por favor, André disse gentilmente aos seguranças, escortem o senhor Cavalcante para fora, respeitosamente, porque diferente dele, nós tratamos todas as pessoas com dignidade aqui. Enquanto Rodrigo era levado, protestando, reclamando, ameaçando processar, André se virou para os funcionários reunidos. Eu peço desculpas, ele disse, por ter testemunhado essa cena desagradável, mas eu queria que vocês vissem algo importante. Queria que vissem que eu defendo vocês, que sua dignidade importa mais do que qualquer gasto de qualquer cliente. Um garçom começou a aplaudir, depois outro. Logo toda a equipe estava aplaudindo. Alguns tinham lágrimas nos olhos. François se aproximou e apertou a mão de André. Merci, monsieur. Merci por finalmente conhecê-lo pessoalmente. O prazer é meu, François. Você administra este lugar perfeitamente há 25 anos. Aliás, André tirou mais um documento da pasta. Aqui está, 5% de participação do restaurante. É seu agora, oficialmente. François ficou sem palavras, segurando o documento com mãos trêmulas. 4º bloco. Lições e consequências. André finalmente sentou-se à mesa que havia reservado. Clara, a empresária, pediu licença e se juntou a ele. Posso? Ela perguntou. Por favor. Eles pediram vinho, comida, conversaram. André descobriu que Clara havia crescido em uma favela, que ela também havia sido pobre, que ela montou sua empresa de cosméticos com um empréstimo de 15 mil reais que levou 10 anos para pagar. Por isso você me defendeu, André disse. Por isso eu te defendi, ela confirmou. Eu reconheço os meus, pessoas que construíram algo real, não só uma conta bancária gorda. Enquanto jantavam, André observou o restaurante voltar ao normal, clientes voltando às suas conversas. Garçons servindo com sorrisos genuínos, a vida continuando. Mas havia uma diferença agora. Vários clientes que haviam sido coniventes com a crueldade de Rodrigo estavam visivelmente desconfortáveis. Alguns pediram a conta mais cedo. Outros evitavam contato visual. Você vai perder clientes, Clara observou. Bons, André respondeu. Eu vou perder clientes ruins e vou manter os que valem a pena. 3 dias depois, o vídeo de Melissa viralizou, mas não da forma que ela esperava. Os comentários eram devastadores. Casal de ricos nojentos humilhando pessoas. Isso é tudo que está errado com o mundo. Plot twist. O mendigo era o dono do restaurante. Justiça poética. Eu nunca mais vou julgar ninguém pela roupa. Essa história me ensinou algo. Rodrigo tentou fazer controle de danos. Postou um vídeo pedindo desculpas, dizendo que estava estressado, que agiu mal. Mas era tarde demais. Sua reputação estava destruída. Empresas começaram a se afastar dele. Clientes cancelaram contratos. Seu fundo de investimento perdeu 70% dos investidores em uma semana. Sua fortuna de 50 milhões começou a encolher rapidamente à medida que investimentos ruins e processos se acumulavam. Melissa perdeu metade de seus seguidores. Marcas cancelaram contratos de publicidade. Seu sonho de ser influencer de luxo evaporou. 6 meses depois, André estava no restaurante, agora vestindo um terno simples, mas elegante, quando François o chamou. Monsieur, há alguém pedindo para falar com você. Diz que é urgente. Era Rodrigo. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas. O terno ainda era caro, mas havia uma desesperança nele que não estava lá antes. André, ele começou, sua voz sem a arrogância anterior. Eu sei que você não me deve nada. Eu sei que fui horrível com você, com seus funcionários, com todo mundo. André esperou em silêncio. Eu perdi tudo, Rodrigo continuou.
Meus investidores, meus clientes, minha namorada, minha reputação, minha fortuna de 50 milhões agora é menos de 5 e continuando a cair. E você veio aqui por quê? Porque eu preciso de ajuda, conselho, um empréstimo talvez. Eu sei que soa louco depois do que fiz, mas... Ele respirou fundo. Você é a única pessoa que realmente entende de finanças, que construiu algo real. Não apenas sorte na bolsa como eu tive. André estudou Rodrigo por um longo momento. Viu um homem quebrado, humilhado da mesma forma que ele havia humilhado outros. Não, ele disse finalmente. Rodrigo fechou os olhos, assentindo. Eu entendo. Eu mereceria isso. Você não entendeu. André continuou. Não vou te dar dinheiro ou emprestar, mas vou te dar algo mais valioso. Uma oportunidade. Rodrigo abriu os olhos, confuso. Você vai trabalhar aqui, no restaurante, como garçom. O quê? Você vai ganhar R$ 2.500 por mês mais gorjetas. Vai servir mesas. Vai limpar pratos. Vai fazer exatamente o que as pessoas que você desprezava fazem. Vai fazer isso por um ano, sem faltar um dia. Mas eu sou milionário. Você era. E essa é a questão. Você precisa entender como é estar do outro lado. Se depois de um ano você ainda estiver aqui, se você aprender humildade real, aí sim eu te ajudo a reconstruir, do jeito certo dessa vez. Rodrigo ficou em silêncio por muito tempo. Então, lentamente, ele assentiu. Quando eu começo? Segunda-feira, 6 da manhã. Um ano depois. O desfecho final. O Label Vie estava celebrando seu aniversário de 6 anos sob propriedade de André. O salão estava decorado, música ao vivo tocava, clientes regulares riam e brindavam. Entre os garçons servindo champanhe estava Rodrigo. Mas não era o mesmo Rodrigo. Ele estava sorrindo genuinamente, conversando com clientes com respeito real. Seus movimentos eram eficientes, profissionais. Quando uma criança derrubou um copo, ele limpou sem reclamar, fazendo o menino rir com uma piada boba. Clara estava lá, agora amiga próxima de André. Ela observou Rodrigo por um momento e sorriu. Você o transformou, ela disse a André. Não, André corrigiu. A vida o transformou. Eu só dei a ele a oportunidade de aprender. Ao final da noite, André chamou todos os funcionários. François, agora sócio minoritário, estava radiante. E Rodrigo estava entre eles. Não mais um cliente arrogante, mas parte da equipe. Hoje marca um ano, André disse olhando para Rodrigo. Desde que você começou aqui, você cumpriu seu compromisso. Não faltou um dia. Trabalhou duro, aprendeu. Rodrigo assentiu, emocionado. Então agora, como prometi, vou te ajudar a reconstruir, mas não da forma que você imagina. André entregou a ele uma pasta. Dentro há contatos, pessoas que podem te ajudar a começar de novo. Não vou te dar dinheiro. Não vou fazer pix de milhões. Vou te dar algo mais valioso. Conhecimento real, contatos genuínos e uma reputação que você terá que reconstruir do zero com trabalho honesto. Eu não sei o que dizer, Rodrigo sussurrou. Diga que você aprendeu a lição, André respondeu. Que você entende agora que riqueza não é o que define uma pessoa. Que respeito se conquista com ações, não com números na conta bancária. Que cada ser humano merece dignidade, independente de quanto dinheiro tem ou deixa de ter. Rodrigo estendeu a mão. André a apertou. Eu aprendi, Rodrigo disse, lágrimas nos olhos. Deus, como eu aprendi. Cada dia servindo pessoas que antes eu teria desprezado. Cada gorjeta que me davam e que eu comemorava porque precisava. Cada vez que eu chegava em casa exausto e percebia, é assim que a maioria das pessoas vive. Me fez ver o monstro que eu era. 2 anos depois, o final, André estava dando uma palestra em uma universidade. O tema, verdadeiro sucesso além das finanças. Muitos de vocês querem ser ricos, ele disse aos 200 jovens na plateia. Querem ter fortunas, carros importados, restaurantes caros. Não há nada de errado com isso. Eu tenho tudo isso. Ele pausou.
Mas se no caminho para conseguir essas coisas vocês perdem sua humanidade, se começam a tratar pessoas como inferiores porque têm menos dinheiro, então vocês não são ricos, são pobres. Pobres de espírito, pobres de caráter, pobres de alma. Na primeira fila estava Rodrigo. Ele agora dirigia uma pequena consultoria de finanças, mas com um diferencial. Ele só aceitava clientes que provassem ter ética nos negócios. Seu faturamento era 1/10 do que tinha antes. Mas pela primeira vez na vida, ele dormia tranquilo. Ao lado dele estava Clara, que havia se tornado mentora de jovens empreendedores de comunidades carentes, ensinando finanças básicas e gestão de negócios. Eu conheci um homem há 2 anos, André continuou, que media seu valor pelo tamanho da conta bancária, que tratava pessoas como lixo se elas não tivessem dinheiro, que achava que ser milionário lhe dava o direito de humilhar os outros. Rodrigo baixou a cabeça, mas estava sorrindo. Um sorriso de alguém que reconhece seus erros. Hoje, esse homem é meu amigo, porque ele fez algo raro. Ele mudou de verdade. Não porque perdeu dinheiro, embora isso tenha ajudado, mas porque ele foi forçado a ver o mundo pelos olhos das pessoas que ele desprezava. E isso o quebrou. E ao se quebrar, ele se reconstruiu melhor. A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Há alguns anos, André voltou à sua própria história. Eu era um vendedor de cachorro-quente pobre, invisível para a sociedade. As pessoas passavam por mim como se eu fosse um fantasma, um obstáculo no caminho delas. E eu prometi a mim mesmo, se eu conseguir sair daqui, se eu conseguir construir algo, nunca vou esquecer como era ser invisível. Ele olhou ao redor do auditório. Vocês sabem quantas vezes eu fui expulso de lugares por estar mal vestido? Quantas vezes fui tratado como criminoso só porque minha roupa era simples? Quantas oportunidades me foram negadas porque eu não parecia ter dinheiro? André respirou fundo. Por isso eu continuo até hoje, usando roupas simples quando vou aos meus restaurantes. Porque eu nunca quero esquecer, nunca quero me tornar o tipo de pessoa que eu mais odiei. O tipo de pessoa que julga um ser humano por centavos na conta bancária. No mesmo dia, depois da palestra, um jovem de uns 20 anos se aproximou timidamente de André. Suas roupas eram gastas, tênis remendados, mas seus olhos brilhavam com determinação. Senhor André, ele começou nervosamente, meu nome é Lucas. Eu vendo churros na frente da universidade. Gasto R$ 300 nos ingredientes toda semana, faço 500 de lucro. Estou juntando para pagar a faculdade de administração. André sorriu, vendo a si mesmo 10 anos antes. E você está aqui porque eu quero aprender, quero crescer, mas não tenho dinheiro para fazer cursos, para ter mentores, para... Ele pausou envergonhado, para sequer entrar em lugares onde pessoas bem-sucedidas estão. Eu sou invisível para elas. André colocou a mão no ombro do garoto. Você não é invisível para mim. Nunca será, porque eu já estive exatamente onde você está. Ele tirou um cartão do bolso. Liga para esse número na segunda-feira. Vou te colocar no meu programa de mentoria, sem custo. Apenas uma condição. Qualquer uma, Lucas disse rapidamente. Quando você crescer, e você vai crescer, quando você tiver sua própria empresa, sua própria fortuna, você ajuda o próximo Lucas e ensina a ele a mesma lição. Dinheiro não define caráter. Nunca defina pessoas pelo que elas têm nos bolsos. Defina pelo que elas têm no coração. Lucas estava chorando agora, segurando o cartão como se fosse ouro. 3 meses depois, André estava no La Belle Vie quando François veio com notícias. Monsieur, você viu? O Rodrigo está nas notícias. No celular, um vídeo. Rodrigo estava em uma favela ensinando educação financeira para moradores, sem cobrar nada, apenas retribuindo. Eu era um homem rico e miserável, Rodrigo dizia na reportagem. Eu tinha 50 milhões e 0 amigos de verdade, 0 respeito genuíno, 0 paz interior.
Hoje eu tenho uma fração disso em dinheiro, mas sou infinitamente mais feliz, porque aprendi que riqueza real não está em contas bancárias, está em poder olhar no espelho e respeitar quem você vê. O repórter perguntou: e o que você diria para jovens que querem ser milionários? Que ser milionário é fácil se você tiver sorte ou oportunidades. Mas ser uma pessoa boa, ser alguém que faz diferença positiva no mundo, isso é o verdadeiro desafio, e isso é o que realmente importa no final. André desligou o vídeo, sorrindo. François estava ao seu lado, também sorrindo. Ele realmente mudou, François observou. Sim, André concordou. E sabe por quê? Porque ele foi forçado a sentir na pele o que ele causava nos outros. Empatia não se ensina em livros, se ensina em experiência. 5 anos depois. O círculo completo. Um restaurante novo estava abrindo na cidade. Mais simples que o La Belle Vie, mas com a mesma filosofia de respeito e excelência. O nome? O Carrinho, uma homenagem aos dias de André vendendo cachorro-quente. E o dono? Lucas, o garoto que vendia churros e agora, com mentoria de André, havia construído sua própria rede de 3 restaurantes. Na inauguração, André estava lá. Rodrigo também, Clara também, e mais uma dúzia de pessoas que haviam sido mentoreadas por André ao longo dos anos. 5 anos atrás, Lucas disse no microfone emocionado: eu era ninguém, um vendedor de churros invisível. E um homem me deu uma chance. Não me deu dinheiro, não fez pix de milhões, me deu algo mais valioso, me deu tempo, conhecimento e me ensinou que eu importava. Ele olhou para André, e ele me ensinou a lição mais importante. Trate todos com respeito, do mendigo na rua ao milionário no restaurante 5 estrelas, porque você nunca sabe quem aquela pessoa realmente é. E mais importante, porque todo ser humano merece dignidade, independente do que tem no bolso. A plateia aplaudiu. André estava chorando, lágrimas de orgulho, de realização, de propósito cumprido. Rodrigo se aproximou. 5 anos, ele disse. 5 anos desde que você me fez trabalhar como garçom. Melhor decisão que você poderia ter tomado. Você salvou minha alma, André. Eu não salvei nada, André respondeu. Você se salvou. Você escolheu mudar. Você escolheu ser melhor. A lição final. Naquela noite, André voltou ao La Belle Vie. Sentou-se sozinho em sua mesa favorita, observando o movimento. Clientes felizes, funcionários sorrindo, dignidade em cada interação. François trouxe vinho sem que ele pedisse. Depois de 6 anos, eles se conheciam bem. Você está pensativo, monsieur, François observou. Estou pensando, André disse, em como a vida é estranha. Há 10 anos eu estava invisível. Hoje eu tenho fortuna, restaurantes, influência. Mas sabe o que mais me orgulha? O quê? Que eu não mudei. Eu ainda uso as mesmas roupas simples. Ainda me sento nos mesmos lugares. Ainda trato o faxineiro com o mesmo respeito que trato o CEO. Porque dinheiro muda contas bancárias, mas não deveria mudar quem você é. François sorriu. Por isso, você é especial, monsieur. Você provou que é possível ser rico sem perder a humanidade. André levantou a taça. Um brinde, então. Não ao dinheiro, não às fortunas, mas às pessoas. As pessoas boas que ainda existem neste mundo. As pessoas que entendem que respeito não se compra, se conquista. E que dignidade é direito de todos, não privilégio de alguns. François brindou com ele. E em algum lugar da cidade, Rodrigo estava jantando em casa. Um apartamento simples. Nada como a cobertura que tinha antes. Mas ele estava sorrindo. Realmente sorrindo. Pela primeira vez em anos. Porque ele finalmente entendeu a verdadeira lição. Você pode ser o homem mais rico do mundo e ainda assim ser pobre de caráter. Você pode ter milhões no banco e 0 respeito real. Você pode fazer pix de fortunas, mas não ter um amigo verdadeiro. Porque no final, quando você está sozinho com seus pensamentos, quando você olha no espelho, a pergunta não é quanto dinheiro eu tenho. A pergunta é
Que tipo de pessoa eu sou? Você trata bem as pessoas porque elas são ricas ou porque elas são pessoas? Você julga alguém pelo terno que veste ou pelo conteúdo do caráter? Você usa sua fortuna para elevar ou para humilhar? André aprendeu isso quando era pobre. Rodrigo aprendeu isso quando perdeu tudo. Lucas aprendeu isso antes de ter qualquer coisa. E a lição é simples, mas poderosa. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca trate alguém mal, porque parece ter menos. Porque o mendigo pode ser o dono do lugar. Ou pior, ele pode ser apenas um ser humano que merece o mesmo respeito que você quer receber. Finanças vêm e vão, fortunas sobem e descem, mas caráter, isso fica, e no final é a única coisa que realmente importa. E você? Já julgou alguém pela aparência e se arrependeu? Já foi julgado injustamente? Conta aqui nos comentários. E se essa história te ensinou algo, compartilha com 3 pessoas que precisam ver isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias que transformam vidas é o que a gente faz aqui. Lembra, você pode não ter milhões, mas se você tem respeito e humanidade, você é mais rico que qualquer milionário sem caráter.